Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Tudo bom com vocês? Hoje é segunda-feira. Como foi o final de semana de vocês? O que vocês fizeram de bom por aí? E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre esfumado. Mas não se preocupem, porque eu vou fazer o passo a passo junto com vocês. O primeiro passo para a gente esfumar os nossos olhos é a gente cobrir a nossa pálpebra com um corretivo ou com a base que você for utilizar. Da mesma forma que os nossos lábios, eles possuem cor, a nossa pálpebra, ela também possui cor. Se a gente quer evidenciar o tom da nossa sombra, a gente realmente precisa de fazer essa cobertura. Vou utilizar esse meu corretivo da Fit Me. Vou depositar um pouquinho em cada olho. Com a esponjinha, eu vou dar batidinhas agora. E aí eu tenho uma dica para dar para vocês. Gente, não faz uma segunda camuflagem com um pouquinho de pó, vai dificultar um pouco na hora da gente espalhar a sombra. Então, se você quer um trabalho de esfumado bem suave, que o pincel deslize bastante, que faça aquela transição maravilhosa, impecável, eu sugiro que vocês coloquem um pouquinho de pó depois do corretivo, porque aí tudo vai deslizar melhor. Um pozinho translúcido, essa pelinha assim por cima do olho, né, muito exacerbada, como a minha, por exemplo, nas dobrinhas enchem de produto, né, de base, de corretivo. Então, mais um motivo para você usar um pozinho também para fazer essa segunda camuflagem aqui. Vamos falar agora sobre os pincéis. Sendo bem objetiva em relação aos pincéis, no dia a dia ou quando eu tenho algum evento também, geralmente os pincéis que eu mais uso é um pincel fofinho, só que ele é mais curtinho. E esse pincel, ele vai servir não só para depositar a sombra, como também para dar uma esfumada, só que esse pincelzinho ele tem uma precisão maior. E esse daqui é um outro pincel que eu utilizo, que ele é maior de largura e ele também é bem fofo. Esse pincel ele vai servir para trazer a suavidade que eu quero na minha maquiagem. Utilizo também um pincelzinho assim com um topo bem retinho. Ele é um pincelzinho fofinho também e eu utilizo ele para depositar a sombra também no início dos olhos. Se vocês quiserem fazer uma gracinha, vocês podem obter também um pincelzinho lápis, que serve também para a gente esfumar a parte de baixo e fazer aqui um ponto de luz. E nas minhas maquiagens eu também utilizo muito esse pincelzinho, que ele é de topo reto, mas ele é bem curtinho mesmo e ele é fofinho também, porque ele é um pincel para poder esfumar. Eu utilizo esse pincelzinho para esfumar a parte de baixo dos olhos. Como vocês viram aí, eu mostrei 5 pincéis para vocês, né, em relação aos olhos. Vamos começar agora o nosso esfumado, certo? Prepara aí sua nécessaire e vem junto comigo. Vou utilizar um tonzinho de marrom. Esse é o movimento de depositar. Primeiro a gente deposita a sombra assim no cantinho dos olhos. Depois que eu depositei, com movimentos circulares, primeiro eu começo a esfumar. Aqui é o meu côncavo, né? Porque o meu côncavo eu tenho que achá-lo, porque a minha pálpebra é gordinha e caída, então aqui está o meu côncavo. E eu não tenho um espaço muito grande para trabalhar aqui em cima, né? Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com essa sombra. Eu esfumo até o meu côncavo, que eu já delimitei. Com o pincel gordinho e maior, eu vou fazer movimentos vai e vem para eu criar agora aquela transição. Volto com um pincelzinho menor, pego mais sombra e deposito mais sombra nessa região. Volto com um pincelzinho fofinho e esfumo mais uma vez essa sombra, subindo com ela, né?
Com a mão bem leve, a gente vai puxando um pouquinho para cima, para a gente poder dar um acabamento final para nossa sombra. Um jeito para desmarcar é de cima para baixo. Na vertical, eu vou conseguir fazer essa desmarcação aqui que eu fiz, né, desde o início quando eu estava esfumando. Escolhi uma sombra que é um pouco mais escura, um marronzinho um pouquinho mais escuro. Volto com um pincel maior para poder desmarcar e subir um pouquinho com essa sombra. Com um tonzinho de marrom mais claro, eu vou utilizar aqui na parte de baixo e vou esfumar. E para esfumar na parte de baixo, a gente vai fazer movimentos de vai e vem. Na parte de baixo, a gente não só coloca, como a gente também precisa de esfumar, senão vai ficar marcado, tá? Vou utilizar esse pincelzinho fofinho, de topo reto também, mas ele é um topo reto maior, para depositar uma sombra mais clara no início dos olhos. Um tonzinho assim de creme. Nesse caso, eu poderia colocar uma sombra acetinada, eu poderia colocar um glitter, o que eu quisesse, mas eu quero que essa maquiagem fique toda mate. Então, eu vou depositar essa sombra inicial aqui também, mais clara, tá? Porque eu quero abrir o meu olhar. E aí eu volto nesse momento para poder dar acabamento, tá? Vou pegar o primeiro marronzinho e vou fazer aquele movimento de cima para baixo. Vou utilizar de novo o pincelzinho maior, a mão tem que estar bem levinha. Do lado de cá eu tenho um olho que eu não trabalhei nenhum tipo de esfumado e olha como é que fica, mal acabado. Do lado de cá eu tenho uma maquiagem que eu trabalhei as técnicas de esfumado, como eu mostrei para vocês, principalmente em quem tem olhos gordinhos e pálpebra caída. A diferença que dá, como que esse olhar ele ficou menor e como que esse olhar ele ficou mais ampliado, né? Justamente por causa do esfumado. Passei uma máscara de cílios, porque os cílios não é o objetivo desse vídeo. Então esse é o resultado final do esfumado. Eu tenho aqui um olho que eu esfumei, tudo certinho. E tenho esse olho que eu apenas depositei a sombra e ficou do jeito que tá. E tudo isso para mostrar para vocês a importância de trabalhar o esfumado, né? De trazer suavidade, de trazer essa transição toda, né? Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora vai aquela perguntinha. E aí, vocês gostaram das dicas, das informações? Gostaram do tutorial também, do passo a passo? Deixa pra mim nos comentários que eu quero saber. E se vocês ainda não me seguem nas redes sociais, eu vou deixar aqui o meu @moniquelima.makeup. Eu espero vocês por lá também. Inclusive hoje eu preparei um Reels por lá sobre looks invernais, mas looks que tenham cores, né? Porque muitas vezes a gente associa muito o inverno somente com tons neutros, né? Se você também gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar com os amigos e familiares. Não se esqueça também de se inscrever aqui nesse canal, ativar o sininho de notificações. Um beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo.